Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com um cara aqui brilhante, CEO da Loft Marketplace. Felipe, bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite. Teve uns contratempos aí, né? Mas tudo acontece no momento certo, né? Exato. Não, que isso, Jefferson. Obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente tem, né, feito muitas coisas, né? Houve muitas mudanças na história da Loft. E é sempre muito legal estar com caras como você aí para poder explicar um pouco pro mercado o que a gente está fazendo, as nossas ideias. É sempre e obviamente aprender, né? Para mim é sempre uma Corretor de oportunidade. imóveis, eu vou falar pra vocês quem que é o Felipe, você que é proprietário de imobiliário, tem muito proprietário que nos ouve aqui, também gestor, líder, executivo, você que é incorporador. Felipe Morgado é um profissional com mais de 15 anos de experiência em gestão de liderança, iniciou sua carreira na Ambev, onde desenvolveu habilidades em estratégia corporativa e operação de alto desempenho, consolidando a sua expertise em gestão financeira e eficiência operacional. Ao ingressar no mercado imobiliário, Felipe assumiu o cargo de vice-presidente financeiro da Loft e mais tarde se tornou hoje atual, né, CEO da Marketplace da Loft. É isso, Felipe? Exatamente. Onde aplica sua bagagem estratégica adquirida em mercados diversos para impulsionar inovações e transformar o setor imobiliário. Seu foco é integrar tecnologia, gestão eficiente para criar soluções de impacto no mercado. Felipe, mais uma vez, bem-vindo. Eu gosto muito, cara, de conversar com pessoas que têm a mentalidade de tecnologia, assim, sabe? E eu sei, cara, que você é um cara para assumir um cargo como CEO de uma empresa, de uma startup hoje que tá em crescimento exponencial, como a Loft, né? Que a gente sabe, cara. Eu comecei a usar a Loft lá no comecinho. Eu gosto muito, assim, de conversar com pessoas que têm essa bagagem startupeira, de tecnologia. E vai ser muito bom esse papo. Legal, também gosto muito. Eu sei que você também tem vários negócios aí, tem uma mente bastante criativa, tá sempre se desafiando, sempre se tirando da zona de conforto, né, para aprender cada vez mais. Então, um prazer estar aqui para aprender com você também, né, porque eu tenho um pouquinho mais de 3 anos no mercado imobiliário, então eu sou um cara, um aprendiz aí, tô tentando aprender Legal. cada vez mais e eu valorizo muito, né, essa mente de tecnologia, essa mente empreendedora, eu acho super importante. Mas eu também procuro sempre carregar, né, a humildade e o respeito às práticas que funcionavam no passado, né? Porque a tecnologia não veio necessariamente para a gente substituir tudo que era feito no passado. Não, é a gente melhorar ainda mais como as coisas eram feitas, né? Então, eu dou sempre o exemplo das placas, né? A placa continua vendendo imóvel, né? Mas hoje ela, em vários lugares, ela tem um QR Code, ela te leva para um atendimento com inteligência artificial. Então, não é que a placa deixa de ser um elemento importante do mercado imobiliário, mas agora ela, empoderada por tecnologia, ela desempenha um papel ainda mais importante. Felipe, eu vou te colocar aqui no estreito. Você é um cara que trabalhou numa empresa bastante internacional e grande, né? E você vem para o mercado imobiliário. Qual que foi o maior desafio de você estar no mercado imobiliário que você viu assim? Quando você chegou, falou, cara, opa, o mercado imobiliário é diferente. Você teve algum bloqueio assim, alguma coisa? Então, eu sempre acreditei, né, ao longo da minha carreira, que três coisas são básicas para você ter sucesso em qualquer empresa, qualquer mercado, né? E nessa ordem, que são pessoas, processos e tecnologia. Então, isso virou meio que uma equação de sucesso no meu jeito de trabalhar, no meu jeito Modus de operandi, né? enfrentar os problemas. E eu vi que também tem aplicabilidade no mercado imobiliário, né? Para mim, qual o principal desafio do mercado imobiliário? Eu vejo o mercado, infelizmente, ainda um pouco desconfiado, né? É, Ao mesmo tempo, e isso parece ser meio antagônico e contraditório, né? Ao mesmo tempo que o mercado sempre se desenvolveu em volta de parcerias, né? É algo muito comum no mercado, e isso é muito legal, porque uma empresa ajuda a outra, um corretor ajuda o outro, ela também é muito desconfiada, né? É um mercado muito desconfiado. Então, você acaba tendo uma dificuldade inicial em começar algum negócio, em estabelecer uma parceria, em começar a vendendo seus produtos. O mercado às vezes fica um pouco desconfiado.
putz, a Loft tá aqui, quer ocupar meu lugar, tá de olho no dinheiro que entra no meu bolso. Então a gente tem que ter uma postura muito consistente de suporte às imobiliárias, né? Oferecendo serviços, né? Fazendo com que a imobiliária feche mais negócio, para que a gente realmente abra as portas. E aí sim, depois que as portas estão abertas, né? Aí a gente consegue, né? São muitas oportunidades, né? Eu costumo dizer que a gente não é concorrente das imobiliárias, pelo contrário, a imobiliária é o nosso principal cliente, né? A gente trabalha todos os dias, são mais de 1.000 funcionários, todos os dias trabalhando em prol das imobiliárias, né? E a gente procura ser muito consistente com isso. Pra você ter uma ideia, Jefferson, cara, 98% da nossa receita, ela tá vinculada à receita de uma imobiliária. Uau. Então, se a imobiliária não ganha dinheiro, a gente aqui na Loft também não ganha. Então, isso para mim é um exemplo claro de o quão conectado a gente está com as Você imobiliárias. tem entendeu? isso metrificado, as imobiliárias parceiras ou associadas, a questão de resultado, como elas chegaram, os resultados que ela tinha e o resultado que ela tem hoje. Sim, a gente acompanha, a gente tem um negócio muito legal, né, que chama Clube Loft, né, que basicamente é um programa de relacionamento, né, liderado pelo nosso time de marketing, e a gente tem cada imobiliária, à medida que ela usa o serviço da Loft, então ela faz uma fiança locatícia, ela ganha uma pontuação. Ela faz um crédito imobiliário, ela ganha uma pontuação. Ela vai acumulando pontos e ela sai do status de prata para ouro, ouro para diamante. E dependendo do status onde ela tá, ela tem mais benefícios. Os benefícios passam, por exemplo, por treinamentos, ou online ou presenciais, né, por verbas, incentivos, por até eventos dentro da imobiliária, para utilização de ferramentas, crédito em ferramentas, por exemplo, crédito em fotos profissionais, esse tipo de coisa, tudo muito atrelado ao que acontece no dia a dia da imobiliária. Então a gente vê muitos casos da imobiliária começando como prata, depois ela vira ouro, depois ela chega em diamante, porque ela vai começando a usar mais serviços do ecossistema e acaba vendo esse desenvolvimento da imobiliária. Felipe, eu percebo assim, às vezes as pessoas. Você falou uma coisa aí que eu acho que foi chave. Existe muita desconfiança. Mas a partir do momento que gera uma credibilidade, gera match e uma conexão, cara, para você alavancar e crescer é muito maior você ter uma empresa, uma estrutura que já tem um ecossistema ali e que você não vai precisar gastar com tecnologia, você não vai precisar gastar com funcionários, com coisas, você já tem todo o apoio ali, não é? Exato, e imagina que a gente carrega esse propósito também óbvio, né? A Loft ela tem uma série de investidores, né? Entidades aí financeiras, nacionais e internacionais, que investiram na gente, né? E não investiram só capital financeiro, mas também capital intelectual, né? Participam dos nossos boards, nossos conselhos, trazem boas práticas das grandes empresas que eles acabam Internacional, né? também investindo. Então, a gente precisa entregar resultado, óbvio. Mas a gente carrega um propósito de realmente impactar o mercado imobiliário, impactar pessoas, desenvolver as imobiliárias. Então, isso é muito vivo na nossa cultura. Felipe, aonde foi o ponto de virada da Loft, assim, esse turning point? Que a gente sabe que a Loft é uma empresa de 6 anos, né? Isso, E um exatamente. crescimento exponencial. A gente teve alguns momentos de mudança na nossa história, né? Como você falou, são só 6 anos, bem intensos, é verdade, mas são só 6 anos. Para o time, para o pessoal que está ouvindo a gente entender um pouco da história, a Loft começou com aquela tese de comprar, reformar e vender imóveis, Eu né? lembro. E teve muito sucesso, foram 1.200 imóveis, né, adquiridos, reformados e vendidos, 3 fundos imobiliários. Foi ali que começou toda a rodada de captação da Loft. Depois a Loft migrou para uma tese de B2C, né, fazendo atendimento, uma imobiliária com muita tecnologia, né, e também com os top brokers. A gente já não tem mais essas dois business no nosso negócio, então a gente não compra, reforma e vende mais, e a gente também já não aposta numa tese de B2C. Depois dessas duas fases, a gente continuou o nosso processo de captação. A Loft foi a empresa brasileira na época que alcançou o status de unicórnio com a maior velocidade, foram 16 meses. Né? Para quem não está acostumado com a nomenclatura de startups, unicórnio é uma empresa que chega 1 bilhão. a $1 bilhão, né, de valor de mercado. Então isso foi um ponto super bacana. Cara, em 16 meses, cara. 16 meses. Foi um recorde. Do Brasil, empresa startup foi ela. Foi recorde na época, 16 meses. A gente tem fundos muito, muito consistentes, fundos internacionais e também instituições nacionais
que apostaram na Loft, continuam apostando, fazem parte do nosso grupo societário. E aí a gente começou com essas captações a adquirir algumas empresas do mercado, né? Então a gente adquiriu o nosso CRM, né, o Sistema Operacional das Imobiliárias, que era o Vista, né? A gente adquiriu a Cred Home, né, que faz a distribuição de crédito imobiliário dos bancos privados. A gente adquiriu a Cred Pago, que na época foi a maior compra de uma empresa do mercado imobiliário no Brasil, né? E essas empresas, e aí que foi o começo desse turning point que você comentou, essas empresas elas nasceram desde o momento zero para servir as imobiliárias, né? Então a Cred Home ela sempre trabalhou oferecendo, tornando o crédito cada vez mais acessível para a imobiliária fechar negócio. O nosso CRM é a mesma coisa, a imobiliária não vive sem um sistema operacional hoje em dia. Fiança locatícia também para viabilizar o aluguel. Então a nossa virada de jogo foi quando a gente começou a encontrar essa vocação de se tornar uma empresa, um grupo, um ecossistema que realmente trabalha diariamente para atender as imobiliárias. E aí a gente, né, encontrou essa vocação e hoje a gente está muito feliz com os resultados, está sendo muito aceito no mercado, né? Hoje somos uma empresa com uma série de serviços, uma série de tecnologias oferecidas para a imobiliária ganhar mais dinheiro, né? Esse foi um grande turning point na nossa jornada, né? E o segundo que dá para citar também foi no ano passado, né? A gente passou ao longo dessa reestruturação, né, e essa virada para o jogo de B2B, a gente também teve o desafio de chegar ao break-even, né? Que basicamente, para quem está ouvindo a gente começa a equilibrar as contas, né? Ganhar mais do que gasta. E a gente conseguiu chegar nesse cenário no final do ano passado, em dezembro, né? E hoje a gente mantém esse status, somos uma empresa saudável, gerando caixa, crescendo, números aí acima de 40%. Então, também foi um marco muito importante para a gente. E aí a gente consolidou essas duas grandes notícias, essas duas grandes viradas na nossa virada de marca nesse ano, né? A gente deixa de ter a Cred Pago, passa a ter a Loft Fiança Locatícia, a gente deixa de ter Cred Home, passa a ter Loft Financiamento Imobiliário, né? E a gente vem com a marca Loft Mais Negócio desde de abril desse ano. Felipe, eu acho brilhante, assim, os fundadores da Loft, né, a forma que eles conduzem as coisas. Vocês estão criando também um marketplace que é bem inovador, Isso. que é um marketplace, sim, que é um conceito mais americano, de corretor colocar só o imóvel lá e todo mundo trabalhar só aquele imóvel lá exclusivo, né? Exato. Isso é uma coisa também que quebra paradigma, não quebra, cara? Exato, é uma mudança de cultura. E a gente acredita muito nessa tese, né? Essa tese, pra galera que tá ouvindo a gente conectar com o nome, a gente chama de portfólio único compartilhado. É a nossa tese de rede. A gente começou essa tese em Porto Alegre, né? A gente, ao longo dessa jornada de aquisições que eu comentei anteriormente, a gente também adquiriu uma imobiliária, que é a Foxter, uma imobiliária super respeitada em Porto Alegre, com mais de 14 anos de história, e sempre desde o início com uma vocação muito grande de tecnologia, né? E a gente se associou, né, a um grande parceiro nosso, que é a Auxiliadora Predial, né, através do Matheus, lá em Porto Alegre, para criar esse conceito do portfólio único compartilhado. Então, desde janeiro do ano passado, a gente está trabalhando em cima disso, desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo os processos, e a gente chegou a resultados espetaculares lá. Então, hoje a gente vende cerca de 3 vezes mais do que a gente vendia no ano passado. Uau. Eu acredito que tem muita gente evangelizando, assim, por exemplo, a Remax, quando ela chegou no Brasil, ela patinou um pouquinho. Depois ela começou a criar corpo e agora eu acho que ela alavancou, né? Tem muitas unidades agora no Brasil. Teve algumas unidades que fecharam. Não sei se você já teve acesso a alguma coisa assim. Eu conheço a tese, né? Não tenho números de quantas franquias e quantas fecharam, quantas abriram, mas conheço a tese que é baseada na exclusividade, né? Sim, no conceito da exclusividade. Mas aí agora vocês estão entrando com o marketplace agora, né? Que é um marketplace robusto, um marketplace que vai fazer grande diferença no mercado. E com essa tese, cara, eu acho que tem muito a agregar, não tem, cara? Tem muito a Cara, crescer, né? a gente tá muito animado. Basicamente, o portfólio único compartilhado, ele existe para endereçar duas grandes dores do mercado, né? A primeira delas é a parte da eficiência, né? A gente estava conversando aqui em off, né? Você falou sobre a sua experiência internacional, né? Nos mercados desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, a gente chega a ver o imóvel sendo vendido 5, 6 vezes mais rapidamente do que o imóvel no Brasil. Sim. Isso tudo
por causa de toda a aparelhagem de tecnologia, todos os processos, né, que existem nos Estados Unidos lá. O MLS é realmente muito, muito importante para o mercado imobiliário americano. A gente estudou muito também teses na China, né, referências muito bacanas lá que viraram benchmark para a gente. Então, uma das dores que a gente quer atacar é essa eficiência. Por que que a gente não pode se acomodar e achar que tá legal demorar 5, 6 vezes para vender um imóvel a mais do que nos países desenvolvidos? Então a gente procura melhorar isso e a gente tem visto resultados importantes nessa direção, principalmente em Porto Alegre, que foi onde tudo começou. E o segundo ponto é a transparência e a segurança, né? Infelizmente, a gente ainda vê algumas práticas antiéticas no mercado, né? E práticas espalhadas, né? O famoso bypass. Corretor tomando bypass de comprador e vendedor, corretor dando bypass no outro corretor dando bypass na imobiliária, enfim, é uma prática que a gente também trabalha para mitigar. Como é que a gente faz isso? A gente cria essa rede por dentro do nosso sistema, do nosso CRM, então todas as imobiliárias elas têm o mesmo CRM, né? E a partir do momento que eu capto o imóvel, eu subo esse imóvel lá, automaticamente na sua imobiliária você já passa a enxergar aquele imóvel. E a gente tem toda uma dinâmica de avaliação de duplicidade, né? Utilizando algoritmos e inteligência artificial, tanto da descrição do imóvel quanto das fotos. Vai pela imagem, né? Também. Pelo pixel da imagem. Também a gente consegue ver qual a probabilidade de ser o mesmo imóvel a partir das fotos. Isso aí já tira o cara que quer... O malandrinho, né? Que quer colocar só muda o número do apartamento, mas as fotos é igual, né? A gente fecha algumas portas, mas a gente sabe que quando né? Isso em todo lugar, né? Quando o ser humano quer fazer as coisas erradas, né? Ele acaba sendo muito criativo. Sim. Então a gente está sempre criando mecanismos para monitorar isso e é por isso que a gente precisa que as imobiliárias usem o nosso sistema operacional. Então a gente roda todas essas duplicidades e o que acontece? Esse imóvel que eu captei, se você vender... A parte devida da comissão referente ao listing, né, ao imóvel, ela fica comigo. E a gente atua nessa regulação, nesse monitoramento, para garantir que todo mundo receba a sua parte devida da comissão, né, até a escrituração e até o split de pagamento, que também é automático. A partir do momento que o cliente paga o boleto, a gente tem o dinheiro da comissão caindo na conta direto dos envolvidos, não passa por nenhuma imobiliária, não corre risco de dinheiro ficar perdido. Vai ser uma pagadoria? O que vai ser? O sistema bancário que vai fazer essa intermediação? A gente faz, né, e eu sempre cito esse exemplo, mandar um abraço aqui pro Roberto Nascimento, né, que tem uma experiência longa do mercado imobiliário. A gente utiliza o PipeMob, que é o sistema que foi desenvolvido por ele e pelo time, né, que está acoplado ao nosso CRM, então toda a jornada, desde a proposta até o recebimento, acontece por dentro do sistema. Emite-se um boleto único, né? Quando o cliente paga o boleto, o sistema automaticamente já direciona o pedaço do dinheiro para cada conta. Porque é bom esse sistema de pagadoria, porque você declara, cada um vai declarar o que recebeu, né? Exatamente. E não precisa ficar sempre com um gargalo maior para imobiliária, né? Porque às vezes vem direto do banco, que a comissão paga. Exato, e tem que conciliar, tem que fazer toda a parte contábil. Então, sim, a gente facilita esse processo. De novo, mais um exemplo de tecnologia. E eu sempre falo, Jefferson, eu cito esse exemplo da PipeMob, porque a gente da Loft, a gente não tem essa vaidade ou essa gula de desenvolver tudo internamente, assim, tudo nós que temos que fazer, nós que temos que liberar, nós somos o protagonista. Não, a gente entende que a parceria que é tão presente no mercado imobiliário, ela precisa estar também entre as empresas sérias que estão aqui para melhorar o mercado, entendeu? Por isso essa mentalidade de crescimento tão rápido, de exponencial tão rápido. Porque, cara, você só vai crescer com pessoas, não tem como. E pessoas e empresas. Exato. E aí se você quer ser o cara que vai centralizador, que vai desenvolver tudo, você vai ficar pro resto da vida sozinho. E você, né, são tantas oportunidades, né, não precisa, né, então a gente vê tantas empresas aí, o mercado imobiliário tá nessa ebulição, né, tantas empresas nascendo, pessoas vindo de outros mercados, inovações, e a gente ainda tem tanta ineficiência, né, então a brincadeira a gente não é concorrente das imobiliárias, o nosso grande inimigo no mercado imobiliário é a ineficiência. O dinheiro indo pro ralo, a gente pode todo mundo ganhar mais dinheiro com isso. A gente tocou num ponto aqui do marketplace que eu acho que é um diferencial que não tem nenhum portal concorrente aí e que vai fazer a diferença do mercado mesmo.
Existe algo também que o marketplace vai vir, que vai ter uma diferença no mercado? Você pode dar um spoiler aí? Então, o que a gente está percebendo, né? A gente, de novo, né, estuda muito o que está acontecendo fora do Brasil, em outras indústrias e tal, até para trazer esses benefícios para o mercado. Uma coisa muito legal que a gente está vendo é a gente tem percebido que os sistemas operacionais, ao invés de trabalharem exclusivamente para desenvolver a experiência do usuário dentro do sistema, eles também estão investindo bastante em migrar essas funcionalidades para o WhatsApp. Porque hoje não tem nenhuma interface que seja tão amigável para todo mundo quanto o WhatsApp, né? Então, todo corretor que está ouvindo a gente usa o WhatsApp em algum momento do dia, né? Ou para vida pessoal ou para fazer negócio, né? E eu chutaria que a imensa maioria para os dois. Então, o que a gente tem feito e tem funcionado muito bem, Eu usei sendo ela bem já. aceito, usou? Usei lá no CIMID, lá que Legal. teve o teste lá, O né? teste do crédito imobiliário. Então, a gente está trazendo as funcionalidades do sistema operacional para o WhatsApp. A primeira grande funcionalidade, você falou que você usou lá no CIMI, né? A gente lançou oficialmente lá, é a simulação de crédito imobiliário, lá em 8 segundos, com poucos dados, você recebe um PDF, né, com a simulação de crédito de todos os bancos privados. Isso, para a gente, é um grande exemplo de como a tecnologia vai ajudar as imobiliárias e os corretores a fazerem o seu trabalho melhor, né? E a gente está evoluindo essa ferramenta, já em alguns lugares a gente está testando a aprovação de crédito em até 10 minutos. Que isso. Aí o crédito já vem aprovado. Então você imagina que bacana. Numa visita você consegue fazer isso já. Você começa a visita, você tá lá passando pelas áreas comuns, você pega alguns dados, manda pro WhatsApp, o WhatsApp já te responde até a visita acabar, você eventualmente já mostra, já conduz o comprador para a fase de proposta. Você já vai ser mais eficiente no funil. Esse é um exemplo claro do que eu estava falando sobre a ineficiência do mercado, né? Então, se você faz isso, você está encurtando a jornada de compra e venda. Todo mundo ganha com isso. Os clientes, o comprador, o vendedor, o corretor que vai fidelizar, a imobiliária que vai ganhar dinheiro, o dono do imóvel, a incorporadora, enfim, todo mundo envolvido. Então, está funcionando super bem. A gente já está com milhares de pessoas usando. E é de graça, tá? Porque eu fiquei impressionado, eu mandei uma mensagem, um áudio, não sei se foi o áudio ou o escrito, eu quero financiar um apartamento de 1.200.000. Me mostra quanto que eu preciso aí. E, cara, mandou tudo já. Manda tudo mastigadinho. A gente já tem muitas novas ideias para poder construir em cima disso. E a gente está fazendo outras coisas também. Então, a gente está criando agora, lançamos também recentemente agora com o conceito de Black November, o assessor do corretor. Convido todo mundo aí, inclusive, que está ouvindo a gente, a entrar loft.ai, né? Aí vocês vão ver todas as funcionalidades que a gente está desenvolvendo lá de inteligência artificial e muitas delas são grátis, tá? Esse simulador é de graça, né? O assessor do corretor, para quem usa o nosso sistema operacional, também está de graça para poder usar. O que é o assessor do corretor? Basicamente, ele vai ter algumas funcionalidades. Então, imagina que o corretor tá, né? Você sabe disso muito melhor do que eu. O corretor tá entre uma visita e outra, tá andando ali, né? Tá em trânsito e ele quer procurar alguns imóveis para o seu cliente. Ele vai poder mandar um áudio para esse número de WhatsApp. O número de WhatsApp vai, com a inteligência artificial, buscar lá dentro do sistema, do CRM, todos os imóveis que se adequam àquelas características. Então, eu quero um imóvel com sol da manhã, piscina no condomínio e também 3 quartos até R$2 milhões. Vai chegar para você automaticamente do seu sistema todos os imóveis com essas características, para você ou avaliar e fazer uma curadoria a mais ou encaminhar automaticamente para o seu cliente. Isso otimiza demais tempo, cara. Exato, e a gente vê, né, quem vive a rotina de imobiliária, né, que muitas vezes o corretor volta para a imobiliária no fim do dia e fica de noite fazendo esse trabalho. Fazendo esse filtro, né? Ele pode fazer isso. Mas tem mais, a gente está lançando também a gestão de visita. Ele vai, a partir de áudio, falar: olha, marca para mim a visita naquele imóvel com Jefferson, sexta-feira, 4h. É isso. O sistema já vai atualizar a visita, né? A gente está colocando também o crédito imobiliário dentro desse mesmo número. Cara, isso é tão impressionante, você falou isso. Você falou uma coisa que eu acho que é a chave de tudo. Hoje, a tecnologia, ela tá no WhatsApp. Se você... porque o corretor hoje, eu gosto, assim, de computador, mas a gente já a mentalidade é um pouco mais diferente, né? Mas o cara que é o mais novo hoje, esses corretores mais novos, o cara que... Até os mais velhos, todo mundo tá no WhatsApp, cara. E se você faz tudo no WhatsApp e já vai tudo integrando via API, né? Dentro do CRM,
Cara, otimiza, porque o corretor não gosta de CRM, cara. Exato. E aonde que a gente pretende ajudar as imobiliárias fazendo isso, né? Primeiro, deixando a vida do corretor mais eficiente, para que ele foque realmente na fidelização do cliente, num atendimento humanizado, um atendimento bacana. Segundo, que a gente facilita uma coisa que eu ouço de todos os donos de imobiliária, que é o corretor atualizar o seu próprio CRM, Sim. para que a informação esteja lá, para que você tenha riqueza de histórico, para que o seu gestor, o seu gerente consiga te ajudar a evoluir naquela jornada. Enfim, a gente sabe que existe essa barreira tecnológica de atualização, né? Felipe, eu vou quebrar um gelo aqui agora. Você conhece o Guilherme Machado? É bem famoso. Eu sigo ele, eu ainda não tive com ele, não veio conhecia aqui, né? ainda. Aí eu falo, ô Guilherme, quem não usa CRM, o corretor? Eu gosto de provocar, né? É. Aí foi, é um corno. Aí ele começa a brincar, né? Mas por quê? Porque às vezes o cara é corno, porque o cara tem medo de ser traído, né? É, O cara tem medo de ser roubado lá, exato. colocar os dados do cliente, alguém lá e pegar os E dados, às né? vezes ele também tem dificuldade com a tecnologia, né? Qual que é o nosso papel? Tentar fazer com que esse processo seja o mais fluido possível. Porque aí você remove algumas barreiras para esse processo. O cara que é desconfiado ou que está mal intencionado, eu acho que no fim do dia ele vai acabar sendo expelido pelo mercado, né? As pessoas sempre me perguntam, Morgado, e aí? O que você enxerga para o futuro? Qual que você acha que vai ser o papel das imobiliárias? Né, eu costumo dizer que o futuro já está aí, ele só não está Sim. igualmente distribuído. E quando a gente olha para os países desenvolvidos, a gente vê que mesmo com o nascimento de várias empresas, startups, proptechs, a transação tem passado cada vez mais pelo corretor, cada vez mais pela imobiliária. E a gente entende que isso vai acontecer no Brasil também. Só que a analogia que eu uso é o corretor e a imobiliária são profissionais e empresas. E para qualquer segmento, né? Eu dou um exemplo muito básico, né? Você vai fazer uma cirurgia com um médico que usa a tecnologia de 30 anos atrás? Não. Você não vai fazer, você vai procurar o cara que esteja atualizado, que está estudando, que usa as novas tecnologias. Um engenheiro também hoje não consegue achar um emprego se ele não for um cara antenado em tudo que está nascendo de novo aí de tecnologia. Então, isso vai acontecer também cada vez mais com o corretor e com a imobiliária. As imobiliárias vão ganhar mais protagonismo no mercado, mas serão as imobiliárias que se reinventarem, que saírem da zona de conforto, que estão dispostas a passar por mudanças, a adotar tecnologia, evoluir, né, e aprender. E a gente está aqui para isso, a Loft para ajudar. Então, eu sempre digo, né, como que um corretor lá, vou falar do meu estado, né, eu sou de Minas Gerais, como que um corretor do interior de Minas Gerais vai ter acesso a uma ferramenta com inteligência artificial? É muito mais difícil. Sim. E aí que entra o nosso papel enquanto Loft, né? De ser esse player, essa empresa que vai realmente democratizar o acesso à E tecnologia. toda tecnologia, quando ela tá inovando, quando ela tá começando, ela é muito cara, cara. E aí você tem uma empresa grande que consegue já dar todo esse aporte aí, por que você não vai usar, né? Eu acho que é uma questão de mudança mesmo, de paradigma mesmo. Mas você falou uma coisa aí, que a gente sabe que você falou que a Loft ela consegue enxergar muito o mercado mundial e trazer essas tecnologias. Os Estados Unidos a gente sabe que tem a MLS lá, né? Isso, exato. Que regulamenta todos os imóveis, que tem a ficha técnica do imóvel, o imóvel, quanto que foi vendido, Históricos. histórico, tem aquela coisa toda. Eu acredito que tem que ter uma empresa que vai ter que fazer uma tecnologia dessa, que vai desenvolver algo, porque é a única coisa pra gente poder. Eu sei que tem a Zap Imóveis lá, que hoje tem a questão dos valores do imóvel, a gente se baseia nisso. A gente não tem uma FIP Zap, né? A gente não tem uma FIP para o Brasil ainda. Mas a gente tá vendo a marketplace aí da Loft, tá com uma curva para isso também, porque a gente percebe que essa questão de exclusividade, essa questão de cultura americana, trazendo para cá, tem alguma coisa que vai acontecer aí, Felipe? A gente tem trabalhado para isso, né? Óbvio que a gente entende que tem que ter uma tropicalização, né? Os conceitos americanos são bem... tiram a gente da zona de conforto, fazem a gente refletir. E a gente tem trabalhado para desenvolver essa tese, né? Que é o portfólio único compartilhado, que traz uma série de outros serviços adjacentes, né? Um deles é a própria nossa calculadora de preço, né? Que também, através de inteligência artificial, ela também traz uma sugestão de preço e ajuda o corretor a fidelizar
né, o vendedor, né, o dono do imóvel, porque ele chega e a calculadora ela mostra qual que é o preço sugerido, qual que é o preço mínimo, o preço Sim. máximo, quais foram as últimas transações de imóveis parecidos que aconteceram naquele condomínio, naquele prédio ou na região. Isso é muito legal, né, Então, cara? isso é mais tecnologia, mais ferramenta. Inclusive, eu não comentei, mas a calculadora de preço também vai estar no assessor do corretor. O WhatsApp, pelo WhatsApp, você vai conseguir também ver os preços. Então, a gente está nessa jornada, não é uma E é jornada de baseado curto no que prazo. essa calculadora? Ela Essa calculadora, ela se baseia em anúncios que estão na rede, ativos. ativos na rede. Ela se baseia em dados que já são publicados por algumas prefeituras, dados de TBI. E esse é um movimento que a gente tem percebido no Brasil, cada vez mais prefeituras aprovando, né, o fato de tornar esses dados públicos, o que é muito importante para o mercado, né, porque você sabe efetivamente como foram as transações. E ela acaba fazendo essas comparações e te trazendo qual que é o preço sugerido para aquele imóvel. E é mais uma ferramenta que vai atuar na eficiência da venda. Porque todo mundo sabe, eu tenho aprendido isso com muita gente que eu tenho conhecido no mercado, o imóvel mal precificado é um imóvel que vai demorar para ser vendido. Então, Não vende. Não é vendável, né? exatamente, aí vai demorar, e o cliente, né, você não vai conseguir fidelizar o cliente, não vai fazer um bom serviço, enfim, a gente também tenta atuar. Mas a gente entende que o mercado precisa dessa mudança, mas aí é uma mudança que precisa ser. A gente precisa de parceiros, de sócios nessa jornada, porque passa por mudança de cultura, passa por, em alguns momentos, você enfrentar, às vezes, o salão de vendas, porque a gente sabe, é normal do ser humano, né? O ser humano tende a ir para a zona de conforto, né? Em qualquer lugar, em qualquer cenário. E você precisa ter um pouco de pulso, você precisa saber, né, que essa transformação é necessária, né, essas mudanças de cultura. Então a gente tem se associado a cada vez mais imobiliárias sérias, éticas, que estão nos ajudando nesse processo. E até convido as imobiliárias que estão ouvindo a gente, que quiserem participar dessa jornada conosco aí, a gente tem, né, vai ter um prazer enorme. Como eu disse, a gente não quer ser, não somos o protagonista, né? Os protagonistas são as imobiliárias, a gente está aqui para ajudá-las, né? Que legal. Felipe, hoje o core business principal da Loft é o marketplace que ela coloca todas as fichas? Hoje o nosso principal produto é a fiança locatícia, né? A gente tem, para você ter uma ideia, mais de 400 mil contratos ativos atualmente, e crescendo a cada mês, né? É um produto já com mais de 8 anos de mercado. Para você ter uma ideia, a gente já pesquisou mais de 2 milhões de CPFs, então isso trouxe uma robustez muito grande para Nossa. nossa ferramenta de crédito. A gente tem uma sinistralidade muito baixa, na casa de 30%. E eu brinco, né? Eu sou um amante de futebol, né? Eu brinco que a nossa fiança locatícia é aquele goleiro, né? Que você quer ter o melhor goleiro do mercado, mas você não quer que chutem no gol, né? Então, um elemento que às vezes as imobiliárias esquecem de avaliar, mas que eu chamo a atenção e fica como dica é muito importante você ter uma ferramenta de crédito bacana, porque você vai evitar que o problema aconteça. Se o problema acontece, a gente também tem um time jurídico muito bom, a gente também arca, né, com as despesas, mas é importante que você evite que os problemas aconteçam, principalmente no mercado de aluguel, né, que você precisa fidelizar o proprietário para que você alugue o imóvel várias vezes. Então, nosso principal produto é a fiança locatícia. Uma das nossas grandes apostas para o futuro é o marketplace. Além de todos os serviços de tecnologia que a gente oferece, como o WhatsApp, enfim, o nosso CRM que eu comentei aqui também. Uau, o que é isso, hein? Felipe, qual que é a perspectiva da Loft esse tempo agora aí? O que vocês estão planejando aí? A gente, como eu disse, a gente tá com resultado sustentável, né? A gente tá crescendo, né? E a gente tá planejando um crescimento ainda maior pro ano que vem, né? A gente quer continuar trazendo cada vez mais funcionalidades e cada vez mais novos serviços para as imobiliárias, né? Porque a gente quer se consolidar como o grande parceiro das imobiliárias, né? Para gerar cada vez mais negócio. Então a nossa visão é sempre muito otimista, né? Apesar até das recentes subidas aí da Selic, a gente acredita na resiliência do mercado imobiliário e acredita principalmente, né, que a gente consegue aí com esses grandes parceiros que nós temos. Hoje a gente transaciona todo mês com mais de 8 mil imobiliárias, né? A gente acredita muito que essa parceria, né, vai ser muito importante para a gente atacar as ineficiências do mercado. Então, essa é a nossa aposta. Felipe, a gente tem uma parte aqui do programa que a gente fala que é o corretor tete a tete, é o face to face aqui.
E eu faço algumas perguntas, e eu queria perguntar para você como você tem. é, eu acredito que você tem viajado bastante, vários estados, Visitando vendo. muita E imobiliária. você vê que o mercado ele é muito regional, né? É, Cada estado tem sua cultura, tem sua forma de lidar. tem. Primeira coisa que eu quero te perguntar, cara, o que é uma boa imobiliária para você? Eu acho que você sabe porque você consegue ver o operacional das É, imobiliárias, né? excelente pergunta, cara. A imobiliária boa pra mim é uma imobiliária que investe no seu time, né, que capacita o seu time, que está preocupada em oferecer as melhores ferramentas e os melhores processos para esse time, né? Também está preocupada com o desenvolvimento, está sempre treinando seus corretores, sempre treinando a sua equipe administrativa, né? E é uma imobiliária que já saiu na frente na adoção de tecnologias, né? Uma imobiliária que entende que o sucesso do passado não é garantia de sucesso no futuro, né? Então está sempre se desafiando, está participando dos eventos, está vindo nos podcasts, conversando com você, com outras lideranças do mercado, abrindo a cabeça, entendendo como as coisas funcionam. Então, e isso passa muito pelo papel do dono da imobiliária, né? Como é que o dono da imobiliária está sempre se reinventando? Então eu vejo as imobiliárias com cada vez mais organizadas, com processo, com sistema. Para mim, essas são as imobiliárias que mais performam e são as imobiliárias que vão ter vida longa no mercado, sem dúvida nenhuma. E aí, né, talvez, eventualmente, alguém possa estar nos ouvindo que está no começo da jornada, né? A minha sugestão para essa turma é que já comecem com os processos, mesmo sendo 2, 3, 5 corretores, já comecem com um sistema operacional, por mais que você não necessariamente use todas as funcionalidades, porque a sua realidade ainda é uma realidade menor, né? Já começa criando essa cultura, começa certinho, começa organizadinho, porque isso vai te ajudar a ter musculatura para crescer, para É chegar no isso. status de uma imobiliária grande. E o que é um bom gestor? O bom gestor, cara, é o cara O que cara é CEO, hein? o bom gestor, aí eu vou falar até do meu aprendizado de outras indústrias. O bom gestor é aquele cara que bate meta através das pessoas, né? Então, não adianta o cara bater meta atropelando as pessoas, não adianta o cara bater meta sem ser um líder que inspira as pessoas, que cuide das pessoas, né? A gente precisa, né? Eu sempre digo, vou abrir uma empresa amanhã, viramos sócio nós dois aqui, nós vamos abrir uma empresa. O que nasceu primeiro? Nós dois, as pessoas e outras pessoas que a gente convidou. Então, por mais que a gente precise de processo, a gente precisa de tecnologia, né? É aquela equação, né? Os 3 pontos que eu comentei no começo. O começo de tudo são as pessoas, né? Não tem resultado sem pessoas, pessoas engajadas, felizes, ganhando dinheiro. Então, para mim, o bom líder é o cara que entrega resultado através das pessoas. Uau. E um bom corretor? Você tá enxergando agora, você sabe o que é corretor, cara. Pra finalizar essa parte aqui, o que é um bom corretor? Para mim, o bom corretor é o cara que realmente procura entregar, né? Procura a melhor solução para o seu cliente. É isso. Focado no cliente. Não adianta você tentar empurrar um imóvel que você tem na sua base. É melhor você encontrar o imóvel que realmente resolve a dor do cliente. Não adianta você tentar fazer uma venda sem o cara ter o poder de compra, porque depois você vai ter um distrato, esse cara nunca mais vai te procurar. Imagina a frustração de um cliente que comprou o imóvel e teve um distrato lá na frente porque não conseguiu comprar o imóvel. O bom corretor é aquele cara que olha e fala, cara, você não tem condição de fazer um financiamento imobiliário, mas será que se você se planejar fazendo um consórcio, daqui a 2 anos você vai estar numa condição de adquirir um imóvel? Então, quando o corretor realmente usa o conhecimento dele, e é importante também mencionar que o bom corretor é aquele que está sempre se capacitando, né, para resolver a verdadeira dor do cliente e não resolver a dele. A dor dele é uma outra dor. Esse cara, para mim, ele vai ter sucesso. Ele vai ser um cara consistente, ele vai estar sempre vendendo, que é importante, essa recorrência. Ele vai fidelizar os clientes, ele vai ser indicado para outros clientes, vai ter tráfego orgânico. Então, para mim é isso. Parece simples, né? Mas demanda muito trabalho para poder conseguir. Eu sei que você tem pouco tempo de mercado, você falou, mas você já experimentou algumas coisas nesse mercado, assim. Qual que foi o obstáculo maior que você teve até agora no mercado imobiliário? Que você percebeu, falou, cara, isso aqui eu vou ter que ter paciência.
O obstáculo foi um pouquinho, né? Essa pergunta eu faço aqui, porque às vezes que pessoas que vêm aqui é corretor de imóvel, o corretor, quando ele passa, cara, ele sofre no começo, cara. É. Porque quem é corretor sabe. Mas eu falo, qual que foi o pior momento do mercado imobiliário? Com você, eu acho que você não teve o pior, mas eu acho que você teve obstáculo. Assim, o ano passado foi um ano difícil pra gente na Sério? Loft, né? Porque a gente teve que se reestruturar, a gente teve que consolidar a nossa vocação para chegar até o break-even. Foram muitas mudanças. Então, e a gente ouvia no mercado, em alguns casos, né, algumas empresas e algumas pessoas dizendo a Loft vai quebrar, fechando as portas para a Loft. Né, isso nunca passou pela nossa cabeça, a gente sempre foi muito focado nos nossos objetivos. Então, foi um momento onde a gente passou por algumas dificuldades nesse Amadureceu sentido. também, né? Amadureceu muito, né? Então, assim, foram algumas coisas pontuais ali ruins que aconteceram, mas a gente nunca teve dúvida da nossa capacidade. O nosso time é muito bom, tem pessoas brilhantes lá É dentro verdade. que se complementam. Então, assim, é uma coisa um pouco chata, porque né, eu procuro, enquanto pessoa, primeiro que a gente é muito focado em parcerias, eu nunca vou falar mal de entre aspas, um concorrente, né? Pelo contrário, a gente quer muitas empresas aí sérias atuando no mercado imobiliário. Então a gente passou por algumas situações como essa no passado, né? Principalmente no ano passado. Mas em compensação, agora a felicidade e a realização ela é até desproporcional, porque quando a gente conta a nossa história, por que a gente está aqui, né? A gente enxerga cada vez mais uma receptividade no mercado, né? As Sim. imobiliárias entendem que realmente, cara, até que enfim apareceu uma empresa, né, com ferramentas para me ajudar a crescer. Né? E isso é muito legal, a gente começa a ver cases aí espalhados pelo Brasil, então é muito bacana, é bem satisfatório. Felipe, você assumiu como CEO da empresa, né? E quando você assumiu, assim, você viu muitas mudanças acontecendo. Até no break-even, assim, eu acho que quando a empresa não tá no break-even, eu acho que tem pressão para tudo quanto é lado. Eu entendo isso porque eu abri algumas startups aqui e você gasta dinheiro, cara, e vai chegando um momento, eu acho assim, cara que funda empresa, e principalmente tecnologia, é a mesma coisa se você criar uma arca de Noé, sabe? Eu gosto de fazer o paralelo da Bíblia, numa época que não chovia, vocês conhecem a história de Noé, né? E o cara construiu um barco gigante lá, e você sabe, e às vezes nem dá certo, cara. Eu vejo assim, americano, quando o americano ele vai criar uma empresa, ele cria 10 empresas para uma dar certo. O brasileiro cria uma e dá a vida para ela. Mas eu percebo assim que quando você tá nesse momento, principalmente de consolidar as coisas, de estruturar, você entrou nesse momento. Você viu tudo acontecer. Cara, deve ter sido desafiador, né, cara? Sem dúvida, inclusive, né, a gente foi reconhecido através do nosso CEO, o Mate, né, porque o Mate foi eleito pela Forbes nesse ano, um dos 10 principais CEOs aí do Brasil, né, então, que no final é um reconhecimento do Olha trabalho isso. como um todo, né, a gente tem muitas lideranças lá, a gente procurou, né, uma diversidade do nosso time, sabe, Jefferson? O que acontece hoje lá na Loft? Hoje a gente tem muita gente que tem muita experiência no mercado imobiliário. Então, eu poderia falar do Sandro, né, que era até pouco tempo agora estava como CEO da nossa fintech. Né, ele continua com a gente agora tocando outros projetos. Ele tem 37 anos de experiência no Que mercado isso. imobiliário. Né, a gente tem Isso agrega muito, né, cara? Exato. Eu poderia falar do Wilson, que fundou o Vista, tá com a gente, 25 anos de experiência no mercado imobiliário. Imagina todas as dores que ele já ajudou a resolver, todo o aprendizado e experiência dele. O Engel, que é o cara que fundou a Foxter, que tem mais de 25 anos de experiência no mercado imobiliário, 14 com a Foxter. Então, a gente respeita muito esse conhecimento. A gente trouxe também, Jefferson, muita gente de outras indústrias para trazer um outro olhar, melhores práticas para nos ajudar. O nosso time de tecnologia é um time muito parrudo, né, com muita gente com experiência também em novas tecnologias, experiência internacional. Né? Eu já tinha mencionado sobre os fundos que participam também da nossa gestão, que são fundos que investiram em Uber, investiram em Airbnb, Olha que legal. empresas internacionais também trazem boas práticas. Né? Então a gente tem esse quebra-cabeça, mas ele só termina, né? Só faz sentido com a peça principal, que é a imobiliária. Sim. Né? Então as coisas estão muito conectadas, a gente está muito, muito otimista.
A gente está muito feliz de como está sendo recebido isso no mercado. E esse quebra-cabeça está muito montado dessa forma. Ô Felipe, eu acho que nós estamos pavimentando algo assim no mercado, principalmente a comunicação, quem ensina, as partes dos educadores, assim, essa grande maioria, o mercado ele gourmetizou no Brasil um pouco, né? E a globalização, eu acho que ela libera esse acesso. Hoje as pessoas conseguem enxergar muita coisa de fora e tem muito conhecimento difundindo aí. Então, essa questão de parceria hoje tá muito em alta, cara. É um tema em alta. Então, a Loft, eu percebo assim, ela tá posicionada no momento que tem como crescer demais, cara. Porque as pessoas estão suscetíveis a isso, sabe? Se fosse antigamente, cara, eu acho que não teria como, É. né? Esse portfólio único, as pessoas não iam olhar com bons olhos. Mas hoje você percebe, assim, hoje as pessoas conseguem ter acesso das melhores empresas, dos caras que mais vendem, dos caras que têm mais resultado. E aí, quando você consegue ver o modo operante desses caras, É. você consegue ver e falar, cara, é isso, eu vou partir para isso. Porque hoje já tem o caminho do vencedor trilhado. Exato. Você não precisa quebrar mais pedra, fazer as coisas, não E é? eu acho que o mercado tá. As pessoas estão entendendo melhor que a tecnologia ela não vem para substituir essas pessoas. Ela vem para empoderar essas pessoas. No final, se você não adota a tecnologia, aí sim você vai ter a realização do seu principal medo, mas por outro motivo, porque você vai ficar defasado, você vai ficar para trás, você não vai ter um bom serviço. Então, quando as imobiliárias e os corretores começam a enxergar mais isso, eles ficam mais abertos a essa mudança. E aí a coisa facilita e a gente consegue realmente colocar os nossos produtos, nossos serviços lá, entendeu? Eu acho que estamos caminhando. Eu, Isso nos deixa muito otimista. Né? eu tava com a Esther da SFH, ela falou, SH Prime. ela, É parceira nossa. ela é falou parceira pra mim, ela falou, não, eu vou lá conversar com ele. Eu acho que ela até conversou esses dias com você, não falou? Conversou. A gente tava conversando aqui e ela falou pra mim, cara, eu tô gostando muito da forma, né? E eu também, várias pessoas que vieram aqui também, né, de imobiliárias grandes, e todo mundo fala, cara, a Loft tá com um posicionamento bem bacana. É. Então eu quero falar pra você, proprietário de imobiliária aí, ó. Cara, marca uma visita, procura. Onde tem que procurar, Felipe? É no site? Então, a gente tem o nosso próprio site, né? A gente tem, como eu falei, loft.ai, né? Loft.ai, para vocês saberem aí que estão ouvindo a gente quais são os produtos de inteligência artificial que a gente está desenvolvendo. A gente tem também o nosso escritório aqui em São Paulo, né? Se quiserem também usar as nossas redes sociais, né? Tanto as redes sociais da Loft quanto até as minhas redes sociais. Né? Inclusive, eu tenho, se tem algum problema, me manda, a gente resolve, Sim. né? Porque a gente também está crescendo, a gente tem também que melhorar, né? Continuar melhorando. Então, temos várias formas aí de ser contactado. Procurem a gente, porque a gente tem realmente esse intuito genuíno de gerar mais negócio para as imobiliárias. Corretor autônomo. Tem acesso também a algumas ferramentas ou só imobiliária hoje, O Felipe? corretor, ele tem acesso a algumas ferramentas. O nosso principal cliente é a imobiliária. A gente entende que a gente impacta a vida do corretor, a gente impacta a vida do comprador, do vendedor também. Mas o corretor, né, o que a gente fez também foi criar planos mais light, principalmente do nosso sistema operacional, para esse público, né? Porque a gente sabe que tem corretor autônomo que mesmo na imobiliária, né, eles têm a própria estratégia de portal, né? Eles acabam tendo também uma carreira ali, uma marca própria em alguns momentos. Então a gente também traz ferramentas para eles, né? Até lançamos agora no Black November um plano com 3 meses grátis, né? Com uma mensalidade que realmente cabe no bolso. Estou falando de R$ 59,90. Sim. Né? E um plano mais básico do nosso sistema operacional para que ele consiga fazer a sua gestão de anúncios, a interface com todos os portais, né? E também ter um site, se ele quiser. Esse site, inclusive, ele é construído com inteligência artificial, tem inteligência artificial para gerar conteúdo para blog, uma série de coisas lá dentro, né? Porque a gente entende que também é um público que também precisa ter acesso à tecnologia. Então, a gente também tem alguns produtos para corretores autônomos, mas os principais produtos nossos, ele acabam sendo para as imobiliárias. Que legal. Felipe, tá muito bom o papo. Já deu uma horinha aí, ó. Gostoso. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tenho certeza que você vai voltar, porque a Loft sempre tá inovando, sempre tá trazendo coisas novas. E aqui é um canal para você poder propagar também para os corretores aí. Sem dúvida. E voltar para aprender também um pouquinho mais com vocês aí, que são profissionais de sucesso. Eu gosto de trazer pessoas aqui, Felipe, que tem resultado, com relevância, porque
quem nos ouve aqui é corretor, proprietário de imóveis e saber o que está acontecendo no mercado, né? E eu tenho certeza que você, corretor, aprendeu muito hoje aí sobre tecnologia. Procura sobre a Loft, cara. Eu usei algumas ferramentas. Eu lembro que eu usei lá no comecinho, quando a Loft começou a comprar imóvel e vender. E eu lembro que eu fazia parceria em alguns imóveis, assim, pegava. Cara, o suporte era incrível, rápido, atendimento, humanizado. Tem a empresa vizinha aí, que eu não vou falar o nome aqui. Às vezes era tudo chatbot, eu não gostava. Mas lá não, o pessoal lá, bem humanizado, atendimento. Então eu gostei muito mesmo. Já usei bastante coisa, já experimentei de coisa da Loft. Então, quero te falar, corretor de imóvel. Clica, procura. E você que é proprietário de imobiliário também, começa a procurar. Pra você ver que tem muita coisa bacana que você consegue colocar no seu imobiliário e implementar aí, tá bom? Felipe, mais uma vez, obrigado. Eu quero que você deixe as últimas considerações aí. Fique à vontade aí, ó, uma mensagem aí para o mercado imobiliário. Cara, eu que te agradeço. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Parabéns aí pelas suas empresas, pelo seu trabalho, que a gente vinha conversando aqui mais cedo. De novo, é muito importante ter lideranças como você aí no mercado. E obrigado pelo espaço para a gente poder... Porque, né, você, né, com o podcast, também tem um trabalho educacional, né? De levar essas novidades, de levar esse aprendizado para as imobiliárias. Eu valorizo muito isso, né? E para os corretores, enfim, para o mercado inteiro. Minha última consideração cara, se associem aí a vocês que estão aí no mercado, se associem a empresas sérias, né? Empresas que realmente estão aqui para uma vida toda, para 10, 20, 30, 50, 100 anos. É isso. Porque realmente, assim, eu sempre... quanto mais tempo você tá com uma pessoa, ou quanto mais tempo você tá com uma empresa, mais benefício você acaba tendo dessa parceria, né? Em mão dupla, né? Então, pense em parcerias de longo prazo, porque isso realmente vai mudar a vida da sua imobiliária, a vida do seu negócio. E a gente, enquanto Loft, está muito focado em ser mesmo essa empresa que democratiza o acesso à tecnologia, que oferece serviços, tecnologias, para que a imobiliária ganhe mais dinheiro e para que a imobiliária trabalhe focada naquilo que ela tem que fazer, que é um excelente atendimento para fidelizar o cliente. Então, prazer enorme estar aqui. Vou voltar sim, com certeza. E um abraço para todo mundo que ouviu a gente aí. Obrigado. É isso aí. Beijão, galera. Deus abençoe cada um de vocês. Compartilha esse vídeo, manda pra pessoa que realmente precisa ouvir. Quem que é proprietário de imóvel? Você que é corretor, manda pro seu gestor, manda pro proprietário, pra ele poder aprender também um pouquinho, tá bom? Tamo junto. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.